Sempre um prazer imenso estar com você para trazer informação. Hoje converso com o otorrinolaringologista Guilherme Laporte Brandão sobre as amígdalas. Guilherme do outro lado da linha para falar com a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana, Santa Maria de Atibaia e região. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas aí acerca desse assunto. E para quem tem problema, né, sabe que uma mudança brusca de tempo acarreta problemas, às vezes, nas amígdalas. E eu pergunto, Guilherme, qual a função das amígdalas? Então, Marcinete, as amígdalas, né, elas compõem o nosso sistema linfático, que é uma espécie de sistema de defesa do nosso corpo, de proteção contra bactérias e vírus, né? As amígdalas, elas têm um papel mais fundamental até os 3 anos e meio de vida, ou seja, logo ali na primeira infância. Depois dos 3 anos e meio, ela vai perdendo a sua função imunológica, ou seja, ela deixa de ter uma função importante para proteger o corpo, e aí ela passa a regredir e torna ali apenas um órgão componente ali do nosso sistema de defesa, mas que perdeu sua função e não desempenha mais tanta função a partir daí. Mas um pouquinho desempenha. Então, a partir dos 3 anos e meio, a amígdala não tem mais a função de produzir anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas, né? Ela funciona mais para proteger aquela primeira criança que está no desenvolvimento da primeira infância, ali até os 3 anos, e aí sim ela vai produzir anticorpos de fato. Depois ela perde sua função, porém ela permanece ali, mas ela não tem função imunológica de defesa a partir dessa idade, não. E quais as doenças que afetam essa área? Certo. As amígdalas, né, elas podem, depois que elas perdem sua função ali, ou até mesmo quando ela está ainda com a sua função, elas podem ser acometidas por algumas doenças. Podem ser doenças virais, que são causadas por vírus, doenças bacterianas, né, que são as amidalites, as famosas amidalites, que dão aquelas placas de pus na garganta. Tem a mononucleose infecciosa, que é a famosa doença do beijo também, né, que imita como se fosse uma amidalite, que é aquela infecção de garganta, só que de mais arrastada. Outras infecções, até mesmo doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, podem acometer as amígdalas também. Bem, e as amigdalites de repetição? Tem uma causa? Então, na verdade, ela não tem uma causa só específica, tá? Às vezes, algumas pessoas, elas são por si só, por predisposição da própria pessoa, colonizadas por algumas bactérias. Por exemplo, tem a principal bactéria que causa as amidalites, se chama Streptococcus pyogenes. Essa bactéria, ela pode colonizar cronicamente ali a amígdala de um paciente, e aí ela fica latente, ou seja, sem causar infecção por um período, mas aí quando o paciente tem alguma quedinha do estado imunológico, seja por exposição ao frio excessivo, mudança brusca de temperatura, estresse, né, algum episódio de estresse agudo, aí a imunidade do paciente dá uma baixada e aí a amidalite vem como uma doença oportunista e infecciona a garganta. Isso pode acontecer de formas repetidas em algumas pessoas que têm imunidade mais baixa ou que são cronicamente colonizadas por essas bactérias, ou que têm as amígdalas muito grandes, que aí se tornam mais um sítio para infecção crônica por essas bactérias. E qual o tamanho normal de uma amígdala e por que às vezes elas crescem? Na verdade, o tamanho varia muito, não tem como dizer um tamanho normal, varia muito da idade do paciente, se é homem ou mulher, se é menino ou menina, né? A gente classifica as amígdalas de grau 1 ao grau 4, né? A grau 1 é aquela amígdala de tamanho habitual, pequenininha, que está ali no fundo da garganta, a gente consegue ver ela, mas não tem nenhum tamanho exagerado. E o tamanho 4, que é o grau máximo, é quando as amígdalas são tão grandes que elas chegam a se tocar, uma toca na outra, uma de cada lado da garganta, elas chegam a se tocar no grau máximo. E elas podem crescer, aumentar ainda quando o paciente está com a garganta infeccionada, né? Está com a amidalite, elas aumentam mais ainda de tamanho. E qual a relação da adenoide com as amígdalas? A adenoide é um tecido linfático também, assim como a amígdala, né? Na verdade, elas compõem um sistema que a gente chama anel linfático de Waldeyer. Esse anel linfático de Waldeyer são compostos pela tonsila faríngea, que é a adenoide,
a tonsila palatina, que são as amígdalas, as tonsilas linguais, que ficam atrás da língua, e as tonsilas tubárias, que ficam na tuba auditiva, ali perto do ouvido, tá? Então, a relação é essa, é que ela é um órgão linfóide, assim como a amígdala, e em crianças, principalmente, até 8, 10 anos, a adenoide, se ela for muito grande, for hipertrófica, como a gente chama, né, o nome para adenoide grande, junto com a amígdala grande, ela pode determinar uma importante obstrução aí da via aérea, né, da criança, gerar roncos, respiração oral. Então, a adenoide, a relação é essa, mas no fato de obstruir a via aérea, causar entupimento nasal, sinusite de repetição, né? Entendi. Essa que é a relação. E quando é necessária a remoção das amígdalas? Bom, as amígdalas, elas têm algumas indicações absolutas e indicações relativas para cirurgia, tá? As indicações absolutas são só duas. Primeiro, quando causa apneia do sono, ou seja, quando geralmente é em crianças, que ela é tão grande que gera um ronco importante, é um ronco que prejudica a qualidade do sono da criança. Ou quando ela atrapalha na comunicação, na fala, no desenvolvimento da criança de tão grande que ela é. Essas são as indicações absolutas, que a gente indica que não tem muito jeito, tem que operar. Já as indicações relativas é aquela que existe a indicação, mas a gente oferece a possibilidade de operar ou não a família, tá? Ao paciente ou à família do paciente. Geralmente eles escolhem operar, que são o quê? As amidalites crônicas, que é aquelas amidalites que causam os cásions. Os cásions são aquelas bolinhas brancas, fedorentas, que ficam saindo da garganta, acumula na amígdala e às vezes a gente consegue cuspir elas. Tem gente que tem isso e incomoda muito. Outra indicação de retirar as amígdalas, em indicação relativa, são as amidalites de repetição mesmo, né? Pacientes que têm mais de 3, 4 episódios de amidalite por ano, que aí leva a usar antibióticos sucessivamente, muito uso de antibiótico, faz perder aula, perder trabalho, e aí impacta na qualidade de vida, e é uma possibilidade de retirada também. Bem, elas não farão falta de maneira alguma? A partir dos 4 anos, como eu falei no início, né, 3 anos e meio para 4 anos, as amígdalas não fazem falta. Essa é uma questão, essa é uma pergunta importante, gera dúvida, principalmente nos pais das crianças que vão operar, ou nos adultos que vão retirar mesmo, por conta de amidalite. Ela tem a sua função imunológica única e exclusivamente ali na primeira infância, tá? Depois ela sofre um processo de involução, ou seja, ela regride, perde a sua função e funciona ali apenas como mais um órgão na garganta. Eu costumo comparar, para fazer essa explicação, com o apêndice, né? O apêndice, aquele pedacinho do intestino que causa apendicite, né? Ele tem a sua função linfática também, até os 4, 5 anos de idade, o apêndice. Depois ele evolui e fica aqui aquele pedacinho que na adolescência, na fase adulta, pode dar apendicite, ou seja, que é um transtorno grande, né? Então a amígdala segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Mas algumas pessoas, Guilherme, disseram ter a imunidade diminuída após a remoção das amígdalas. Procede a informação ou é coisa psicológica? Não, então, é uma boa pergunta, entendeu? Quando a pessoa faz uma cirurgia de garganta, né, retira as amígdalas, por exemplo, ela pode ficar mais vigilante em relação a, vamos ver se eu vou ter dor de garganta, ou se eu vou ficar mais gripada, mais resfriada. Às vezes a pessoa, por ter retirado a amígdala, pensar, não vou ficar doente mais, aí acaba se expondo a situações de risco maiores, né? Se expondo a mudanças bruscas de temperatura, com mais frequência, e aí acaba ficando mais doente por isso, por aumentar a exposição. Mas não, realmente não, os estudos comprovam, isso é estudo, é estatístico, que a retirada das amígdalas, aí, quando é feita a partir dessa idade indicada, ela não aumenta o número de infecções, não compromete a imunidade, não torna a defesa da pessoa mais deficiente de forma nenhuma. Bem, e que doença, quem mais sofre de doença nas amígdalas? Homens, mulheres? Eu acho que crianças, né, Guilherme? Sim, sem dúvida, crianças e adolescentes, pré-adolescentes, né? Em relação ao sexo, homem e mulheres, não, é igual a prevalência, tanto em homens quanto em mulheres pode acontecer, mas é mais comum na faixa etária de 5 a 15 anos de idade, tá? Que é ali a infância, pré-adolescência, adolescência. Pode acontecer antes disso e pode acontecer depois disso, adultos, né? Até idosos podem ter, bem mais raro em idosos, tá? Mas
as doenças infecciosas aí mais entre 5 e 15 anos. É a faixa etária mais prevalente de acontecer tanto as infecções quanto a questão dos roncos, da hipertrofia da amígdala causar obstrução, né? É nessa idade. Tem como a pessoa, por conta própria, saber se ela está com infecção nas amígdalas ou em outra parte da garganta? Tem como sim. Por exemplo, se a pessoa começar a sentir uma dor de garganta, né, começar a ter um desconforto para engolir de um lado ou de outro da garganta, ou dos dois lados, começar a ter sintomas de febre, dor de cabeça, prostração, né, que é aquele corpo ruim, aquela fadiga, dificuldade de se mexer, fazer a disposição para fazer as atividades diárias, ela pode suspeitar que está com algo na garganta. E aí ela mesma pode ir até o espelho, abrir a boca, jogar uma luz na garganta e ver se está com alguma raia de pus, né? Aquelas plaquinhas brancas de pus, se está muito avermelhado, e aí, se isso for constatado, o indicado é procurar um médico para fazer o tratamento correto, sendo ele com antibiótico ou não. E quando procurar um otorrino, somente nesses casos, ou se há amigdalite de repetição, ou uma vez passando pelo problema, não é tão urgente assim? Então, uma amidalite, todo médico está apto a tratar, não necessariamente o otorrino, tá? Não necessariamente o especialista. Uma amidalite comum qualquer um pode tratar, qualquer médico, tá? Agora, se essas amidalites começarem a ser muito repetitivas, né, se tornarem um problema, um fator que prejudica a qualidade de vida do paciente, ou então uma mãe de uma criança que ronca muito, que dorme muito com a boca aberta, a amígdala grande pode ser um fator que determina essa respiração oral, a babação no travesseiro. Então, em geral, quando o paciente está roncando, quando é uma criança que ronca, ou uma pessoa que produz muitos cásiums, que são aquelas bolinhas brancas, ou as amidalites costumam ser muito recorrentes, aí sim é hora de buscar o especialista. E qual o telefone de contato, Guilherme? E onde atende? Marcinete, eu atendo em Santa Maria de Jetibá, na clínica Vivari, e o telefone é 99998-9802. Muito obrigada por sua participação no nosso Papo de Mulher. Uma boa tarde. Obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado aos ouvintes, e nós estamos às ordens aí para maiores esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o otorrinolaringologista Guilherme Laporte Brandão falando sobre as amígdalas. O nosso programa que volta em uma outra edição com mais informações para você. Obrigada pela companhia, beijo grande e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.